pessoal, tudo bem? Fala pessoal, tudo bom? Eu sou a Ana. E eu sou o Luiz. Nós somos os Brasileiros ao Mundo. A gente tá terminando de cruzar todo o Canadá dentro do nosso carro. Então, se você não quer perder nada por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Também não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @Brasileiros ao Mundo, porque a gente compartilha tudo em tempo real pra vocês. No vídeo de hoje, nós estamos em Montreal e a gente tá aqui pra entrevistar o Pablo, que já mora aqui há bastante tempo e vai compartilhar um pouco da experiência dele até chegar aqui em Montreal, como é a vida aqui, custo de vida, enfim. Então, bora pro vídeo. Bom, primeiramente, obrigado, Pablo, por ter aberto a casa pra gente vir aqui, pra gente poder bater esse papo, poder ajudar a galera que tá acompanhando a gente aqui no canal. Primeiro, comece contando pra galera da onde você era do Brasil, com quantos anos você veio pro Canadá, como que surgiu o Plano Canadá. Conte pra galera como iniciou a sua jornada por aqui. Tá, antes de qualquer coisa, eu queria só agradecer a vocês pela oportunidade de estar falando com vocês aqui. Super legal. A história de vocês aí também, dando a volta no Canadá de carro, uma coisa incrível, né? A minha história com o Canadá começou, eu diria que uns 15 anos atrás, mais ou menos. Em 2010 foi quando eu cheguei aqui em Montreal, mas meu plano Canadá acho que começou uns 2 anos antes, acho que lá pra 2008. Tava na faculdade e aí eu já tinha um amigo que tinha vindo pra cá e aí ele me falava assim, esse negócio de emigrar, ir pro Canadá, não sei o que, essa coisa toda, é bom, não sei o que. E eu sempre tive essa vontade de morar, ter a experiência de morar num país de primeiro mundo, né? E na época eu não era casado, não tinha filhos, era jovem, então eu não tinha praticamente nada a perder. Fui ver o que precisava, na época era super tranquilo o processo de imigração, né? Não demorava um ano, você aplicava lá no Brasil mesmo e durava um ano, depois de um ano de todo o processo de entrevista, essas coisas todas, você pegava o seu PR e já podia vir pro Canadá. Você pegava o PR ainda no Brasil. Nossa. Quando eu vi o plano, esse meu colega já morava no Quebec, eu fiz, vamos pro Quebec. Mas Quebec precisa de francês. Então vamos estudar francês. Na época eu trabalhava e eu me inscrevi para fazer francês no Senac, que era perto do meu trabalho e era todo dia de segunda a sexta. Então eu saía do trabalho, 6 horas da noite, ia pro francês, ficava do francês de, 7 às 9 de segunda a sexta. E isso foi durante um ano estudando francês. E depois de um ano, eu ainda fiz mais 6 meses de um cursinho mais focado em conversação. Mais específico, né? Com a turma reduzida para poder falar mais, para poder vir para cá. E em 2010, em maio de 2010, eu pisei aqui, cheguei no aeroporto. Engraçado que quando eu cheguei no aeroporto, né? Eu tava crente que eu sabia falar francês, eu tava crente que eu já tava, né? Fluente. A gente Fluente passa por isso total. no inglês também. E quando eu cheguei no Subway para pedir um sanduíche lá, eu não entendi nada que a pessoa falou. Por quê? Por causa do sotaque. Né? O sotaque é uma coisa que muda muito. Quando você estuda francês no Brasil, por exemplo, com uma professora que é brasileira, que foi o meu caso, que estudou na França e dá aquela aula, né, de um francês com sotaque brasileiro que estudou na França, quando você chega aqui que pega uma pessoa que fala o quebecois, cara, é bem complicado no começo. Mas não é nada que a pessoa não aprenda depois de um tempo, né? E foi a sua primeira viagem internacional ou você já tinha viajado pra fora antes? Eu já tinha ido para os Estados Unidos quando eu tinha 15 anos. E eu acho que foi essa viagem para os Estados Unidos que fez o querer morar fora, né? E aquela experiência com os Estados Unidos me fez abrir os olhos para o que pode ser morar fora. Aí, por essa oportunidade, eu vou. Pior cenário, eu volto falando inglês, falando francês, com experiência de vida internacional, o que vai ser bom pra mim de todo jeito, né? E lá se foram 13 anos até agora. Olha lá. E qual a sua área de formação no Brasil? Eu sou de TI, sempre fui de TI desde o Brasil, ainda trabalho com TI aqui. Cheguei aqui no Canadá, cheguei em maio, né? Fui fazer a francização, que é um curso do governo, que o governo dá pra você aprender francês. Fiquei na francização até novembro e eu tava mandando o meu currículo procurando vaga de trabalho. Em novembro eu arrumei um emprego, aí passei 2 anos e pouco na empresa, depois eu troquei pra outra empresa, aí fiquei mais 9 anos nessa empresa e tô lá até hoje. Nossa. Mas eu sou de TI. E assim, sempre foi o plano inicial Montreal? Ou você cogitou ir para outras províncias, outras cidades antes? Eu nunca cogitei ir para outra província. Por quê? Eu vou falar o porquê. Eu sempre gostei do fato daqui no Quebec, em Montreal especificamente, você ter a oportunidade de viver com 2 línguas. De você poder falar 2 línguas naturalmente. Como eu posso dizer? Montreal em si é uma cidade muito bonita. É uma cidade que tem uma herança europeia, né? Você vai ali no Parque Antigo de Montreal, né? Parece com a França, aquela coisa toda. E ao mesmo tempo é uma cidade que é super próxima dos Estados Unidos. Então tem muita influência americana também. É uma cidade que é extremamente cosmopolita, uma cidade que é viva, uma cidade que
Muito turístico. muito turística, uma cidade que, para quem é estudante, tem várias universidades boas. Para quem gosta de sair na balada à noite, tem muita balada. Você imaginar, tem aqui muitos restaurantes bons. O circuito do Canadá de Fórmula 1 é lá também. O circuito do Canadá é aqui também em Montreal, ou seja, é uma cidade que tinha tudo que eu queria. Eu fui em Toronto, visitar Toronto, não gostei. Eu particularmente não gostei de Toronto, achei muito concreto. Too much. Too much. É muita Eu acho- loucura. São Paulo. Exatamente. Eu costumo dizer que, claro que uma visão extremamente rasa, mas Toronto seria São Paulo e Montreal seria Rio de Janeiro. Mais ou menos assim. Uma cidade mais tranquila, mas ao mesmo tempo é uma cidade que tem muita oportunidade. Uma cidade que tem muita multinacional, tem muita empresa da área de TI, tem muita oportunidade por aqui também. Como foi chegar aqui há 14 anos atrás? Porque não era um lugar que vinha muito brasileiro, né? Como é que era a comunidade brasileira naquela época? Como foi chegar e falar, meu Deus, tô no Quebec. Era só mato mesmo. Eu cheguei aqui, era só mato, né? O avião descia no meio da floresta aqui, né? A gente começou a quebrar as árvores. Ele que construiu Montreal. Mas eu costumo dizer que são gerações de imigrantes, né? Quando eu cheguei aqui, já tinha tido algumas levas de imigração. Só que naquela época não tinha rede social como tem hoje. Não tinha a facilidade e a velocidade da informação como tem hoje. Então todo o estudo que eu fiz para vir para cá para o Canadá foi baseado em fórum de internet, em lista de distribuição de e-mail, em pessoas que estavam aqui, alguns blogs, né? Instagram, ele surgiu em 2010 quando eu cheguei aqui e era outro foco. Então Era foto, né? era foto, e não tinha essa pegada business que tem hoje, né? Então, hoje é muito mais fácil encontrar informação para vir para cá. Mas na época que eu cheguei, já tinha outras gerações. Eu cheguei aqui, já tinha gente antiga aqui, Nossa né? Senhora. E eu tive a oportunidade de encontrar com essas pessoas, de conhecer mais, aprender com eles. Mas depois de mim, da minha geração, eu já vi umas duas gerações chegando por aqui diferentes, né? Porque é engraçado você ver os grupos, né? Por exemplo, no Facebook, Instagram, você vê muitos grupos de brasileiros que estão por aqui. E a gente vê muita gente chegando hoje aqui em Montreal, no Canadá, como um todo, que formam os grupinhos. Então você vê, esse grupinho ali, pessoas chegaram faz uns 2 anos. Aí eu olho assim, pô, eu cheguei a 13. Cheguei a 13 anos, né? Eles estão achando neve bonito ainda, fazendo anjinho, né? E tem um seguidor nosso que ele sempre responde aqui no YouTube, ele tá há 42 anos no 42 Canadá. anos, uau. E ele sempre manda mensagem aqui. É verdade. Se ele ver o vídeo, manda mensagem aqui. Ele vai ver. 42 anos, é um bocado. Mas eu não me arrependo em hipótese alguma de ter ficado aqui esse tempo todo. Eu adoro Montreal. As oportunidades que minha filha vai ter aqui também são enormes. Super perto dos Estados Unidos, né? A fronteira é meia hora daqui. A gente pode ir pra Nova York de carro se quiser, rapidinho, 6 horas. Então é muito bom morar aqui. Muito bom morar aqui. E aproveitando esse gancho que você começou a falar um pouco do clima, eu queria que você comentasse um pouco pra galera como que é o clima aqui de Montreal. Se neva muito, se faz muito frio, como que a galera aí que tá pensando em vir pra cá deve se planejar. Clima aqui em Montreal, eu costumo dizer que tem 4 estações bem definidas, né? Quando é quente, é muito quente, e quando é frio, é muito frio. Eu, quando vim pra cá, eu dizia que eu não ia comprar ar-condicionado. Não vou comprar ar-condicionado, Canadá. 14 anos depois. Exatamente. Não, no mesmo ano que eu cheguei. No ano que eu cheguei, no primeiro verão, porque aqui no verão tem um negócio chamado canicule, que é basicamente uma semana no verão que tá quente, mas quente de verdade, muito quente e abafado. Aí o que acontece? Nesse dia eu acordei com o travesseiro todo molhado de sol. Aí eu pensei, eu vou comprar um ar-condicionado hoje. Aí comprei ar-condicionado. Mas o legal daqui de Montreal, do Quebec, também é isso. É a possibilidade de você experimentar todas as temporadas, né? Todas as estações. Então é muito quente no verão, no outono já começa a esfriar, já dá pra usar um casaquinho leve. No inverno é muito frio, né? Claro que é muito frio, mas é coisa que se acostuma, né? Aquela coisa, se você estiver bem vestido, tiver com a roupa certa, você passa isso tranquilo. Eu já falei com pessoas que moravam no sul do Brasil, acho que até vocês podem comentar também. Às vezes faz mais frio lá pelo fato das casas não serem preparadas para o inverno, como são aqui, do que aqui. Concordo. Né? Mas aquela coisa, é uma adaptação. Mas em questão de nevar, quantos centímetros dá normalmente, assim? Porque em Moncton neva pra caraca, tipo, muito. É que lá, na verdade, acumula, né? Então, tem anos, né? Nosso primeiro ano aqui nevou muito, então toda semana é snowstorm, que eles falam. E a neve lá acumula e só vai descongelar lá na primavera. Abril. Não, aqui cai muita neve, mas o bom de Montreal é que ela tem uma infraestrutura muito boa para remoção da neve. Então não acumula muito. Caiu uma tempestade de neve, por exemplo, a prefeitura já sabe que vai cair naquele dia, então já deixa toda uma estrutura de trator para tirar neve, tudo prontinho. E de madrugada ele já... De madrugada, durante o dia, se precisar, estão ali limpando. Então a cidade continua
cai muita neve, mas a cidade continua de boa. Quem mora em Montreal mesmo, na ilha, vai se acostumar a ver esses tratorzinhos passando. Tanto o tratorzinho que limpa a calçada, que passa o tempo todo, como o próprio tratorzão, né, que passa na rua, limpando a neve da rua. E o interessante é que em Montreal tem muita rua apertadinha, que fica carro estacionado dos dois sentidos. E aí o que acontece? Quando neva muito, que a prefeitura precisa limpar a neve, eles colocam uns negocinhos dizendo que não pode estacionar nesse lado da rua, porque eles vão limpar no outro dia, a partir de 6 da manhã, por exemplo. Então, quem tá com o carro parado ali, que se vê a plaquinha, tem que tirar o carro, ou não pode estacionar, porque no outro dia a prefeitura vai limpar. No outro dia, inverte. Aí no outro dia limpa do outro lado. Então, isso faz com que a cidade fique constantemente limpa. Claro que às vezes, dependendo da quantidade de neve que cai, vai atrasar, vai ser lento, vai diminuir, porque é uma cidade grande, né? Mas, em geral, é uma cidade que tem uma infraestrutura muito, muito boa. Eu queria só tirar uma dúvida pessoal, e eu acho que vai ajudar a galera também, que você falou de Montreal, a ilha de Montreal. Explica pra galera que Quebec é uma coisa, que Montreal é outra, que a ilha de Montreal é outra e que ao redor são outra. Porque esse negócio da ilha de Montreal, que falaram da regra de virar à direita. Exato. Eu não viro em lugar nenhum porque eu não sei onde é que é a ilha de Montreal. Eu falei, é só Então virar explica. se o cara buzinar. Se o cara buzina pra mim, eu viro à direita. Senão, eu não sei onde é que é a ilha de Eu Montreal. virei uma direita que eu acho que não era, né? Acho que não podia. Se for na ilha, não pode. Mas onde que é a ilha? Vou dizer. Então vamos lá. Uma coisa que muita gente confunde é, por exemplo, Quebec, a província, ou seja, o estado, né, que a gente chama de província, e Quebec é a cidade, Ville do Quebec. Só isso aí já é uma confusãozinha. Tipo São Paulo, São Paulo. São Paulo, São Paulo. Quebec, Quebec. Tem a Quebec província e tem Quebec cidade. Montreal é uma ilha que fica na província do Quebec. E na ilha de Montreal, falando desse caso específico de dobrar direita no trânsito, ela não permite dobrar direita. Por quê? Eu não sei. Eu não sei. Mas Quebec e suas regras. Saiu da ilha, já pode dobrar direita. A ilha de Montreal é onde praticamente todo mundo chega. Você chegou para morar em Montreal, você provavelmente vai morar na ilha. Porque é onde tem tudo. É o centro, são todos os órgãos do governo que estão lá próximos, né? O sistema de transporte público é muito melhor do que fora da ilha, etc. Quando a gente fala fora da ilha, a gente chama em francês de banlieue, o subúrbio. Né? Você vai morar fora da ilha, primeiro, porque se você quiser comprar um imóvel mais barato, e a estrutura que você vai ter fora da ilha, dependendo do que você procura, pode ser melhor. Um casal de jovens de 25. 25, 26 anos, eu moraria na ilha de Montreal, porque a vida ocorre lá. Tem muito mais coisa para fazer lá. Um casal com filhos pode ser que seja interessante, não no começo, porque no começo você precisa ir atrás de documento, se estabelecer essas coisas todas na ilha. Mas se quiser sair daquela correria do centro, sair daqueles imóveis caros, se quiser comprar alguma coisa para você, provavelmente você vai sair da ilha para comprar. E sair da ilha é exatamente sair da ilha. Passa a ponte, tem várias cidadezinhas do lado que você pode escolher uma para morar. Laval. É fora da ilha. Brossard. Laval, se a gente olhar a ilha de Montreal, Laval é na parte norte. Brossard é na parte sul. Então tem Brossard, tem Longueuil, tem Delson, tem La Prairie, Sainte-Catherine, Châteauguay. Tem várias cidadezinhas ao redor que muita gente mora. E essas cidadezinhas têm uma infraestrutura muito boa de transporte público para levar para a ilha. Então muita gente que mora nessas cidadezinhas consegue pegar um ônibus expresso que vai levar, por exemplo, para a ilha de Montreal. Hoje em dia, aqui na parte sul da ilha, eles inauguraram o trem leve, né? A gente chama de REM, o Réseau Électrique Métropolitain, eu acho. Que é basicamente um trem leve que leva daqui da Rive Sud, que a gente chama, da parte de fora da ilha para a ilha. E agora todo mundo que mora aqui nas regiões vai para o terminal do trem e pega o trem para Montreal. Por isso que quando a gente veio, passando na ponte, tem o trenzinho. Eu falei, o trenzinho vindo. Exato. Tá Exato. inaugurando. É o REM, a gente chama aqui de REM, é o REM. E só uma dúvida, só pra galera entender. Qual região do Brasil você era? Eu sou de Recife. Recife. Então Recife. era acostumado com calor. Recife, eu sou acostumado com calor. A frio é uma coisa que eu gosto, mas não tanto. Digamos que a gente se acostuma, né? Não dá pra ter tudo na vida. Se o Quebec pudesse ter um mês de neve, eu preferiria. Mas infelizmente não dá pra ter um mês de neve aqui, Dura né? E é um mais. bocado. E já falando nessa questão de trânsito, de transporte público, o que você acha do transporte público daqui? Você acha que funciona, que dá para as pessoas viverem sem carro aqui? Tanto na sua visão de 14 anos atrás, de recém-chegado, quanto hoje, de uma pessoa que já mora aqui há bastante tempo? Totalmente, totalmente. O transporte público é muito rico aqui, tanto na ilha de Montreal, eu não digo nem tanto fora da ilha, porque fora da ilha tem alguns, que a gente pode até falar depois, algumas coisas que não são tão fortes como na ilha, mas na ilha tem metrô que leva para todo canto, tem ônibus que leva para todo canto, o sistema ele funciona, o sistema de metrô não funciona 24 horas, mas funciona em horários muito interessantes, por exemplo. Independente de onde você morar, você pode morar perto do metrô ou perto de um ônibus que vai levar para o metrô. E é tudo muito estruturado, né? É uma rede de transporte que funciona aí há anos. E tem assim, tipo, passe mensal que a galera compra? Tem. Quando você vai comprar o transporte, o passo do transporte pode comprar mensal, diário,
final de semana, de alguns dias, algumas viagens somente. Os tipos de títulos de transporte, eles ficam mudando, né? Dependem realmente do ano ou de sistemas novos que eles colocam. Por exemplo, com o REN que ficou disponível agora, eles mudaram novamente como funciona toda essa parte de ticket, né? Você tem que comprar um ticket agora que funciona para as áreas A, B e C, por exemplo. Precisa dar uma olhadinha. De cara, assim, você se complica um pouco, mas depois você vê como é que é. Mas dá para ir para a ilha toda, bem tranquilo. Em relação assim ao mercado de trabalho, para quem está pesquisando, você acha interessante considerar a província do Quebec, especificamente aqui em Montreal, devido à oportunidade? Você acredita que as pessoas consigam empregos aqui em empresas grandes, possa crescer? Como que é a sua visão em relação aos empregos aqui em Montreal? Se a gente parar para pensar nas maiores cidades do Canadá, você vai ter Vancouver, Toronto e Montreal. Toronto é uma cidade que é a maior que tem, né, em relação à economia, ao setor econômico. Então, Toronto é o centro financeiro do Canadá, digamos assim. Montreal é a segunda cidade. Então, tem muita empresa multinacional aqui em Montreal. Tem muita empresa grande, muita sede. Porque o que acontece? É muito interessante para essas empresas multinacionais de se estabelecerem aqui no Canadá, aqui em Montreal, pelo fato de Montreal ser bilíngue. Por quê? Porque vai dar também uma possibilidade dessa empresa servir a mais regiões, atender mais regiões. Como Montreal também é do lado dos Estados Unidos, também fica muito fácil para essas empresas interagirem com as filiais nos Estados Unidos ou outras empresas também. E é uma metrópole, né? É uma metrópole que chega gente de todo canto. Se você for parar para pensar, você vai sair na rua aqui em Montreal, você vai ver 90% de imigrantes. Você vai ver poucos quebecois, você vê muito imigrante. Por quê? Como a imigração é muito forte aqui, as empresas também se interessam por isso, porque aí chega um capital humano especializado. Então é muito interessante para as empresas também terem uma base aqui em Montreal para poder ter acesso a essa quantidade de gente. Porque por mais que você tenha também oportunidades em áreas menores, quando você vai ver o foco mesmo da imigração são para essas cidades maiores. A minha área que é de TI, Montreal é muito forte. Montreal é muito forte, é muito... Não vou dizer que é fácil arrumar emprego, mas é mais fácil do que algumas outras profissões. Tem muitas opções, né? Tem muitas opções, né? Você vai ver, por exemplo, o LinkedIn, o Indeed, para procurar emprego, é muita vaga de emprego que tem aqui em Montreal. Quando você vai para cidades menores, essas vagas diminuem. Não é que não existam, mas diminuem, claro. Então, em relação ao mercado de trabalho, é muito forte também. Eu não sei se tem alguma área que predomina mais que as outras. Claro que no Canadá como um todo, TI predomina mais. Tem a questão do porto ali, que é bem forte também, né? Do porto... Ali perto da pista de Fórmula 1. Sim, o Porto de Montreal. Porto de Montreal também, porque que é uma recebe porta muita, pro mundo, exato, né? recebe muita mercadoria também. E pelo fato de ter muita multinacional também, eles precisam de setores diversos. E dependendo da empresa, vai ter acesso a um capital humano também diferente. TI, finanças, administração, arquitetura, engenharia, geologia, seja o que for. E se você for procurar, por exemplo, uma profissão mais, digamos, medicina veterinária. Eu não sei se Montreal é o forte de Montreal. Você teria que ir para uma cidadezinha mais afastada. Tem até uma cidade aqui perto, se chama Saint-Jean, que tem um foco grande essa questão de fazendas de animais. Então tem muita oportunidade para quem trabalha nessa área de medicina veterinária, por exemplo. E só pegando um gancho, você falou de Montreal ter bastante empresa, chegar bastante gente. Tem um ponto que eu acho que é interessante a gente comentar com o pessoal, que tem um dos principais aeroportos do país, que é o aeroporto de Montreal. Então é a porta para o mundo. Inclusive daqui você pega um voo direto para o Brasil. Sim. Então acho que isso também é uma facilidade de quem mora aqui na região, né? Com certeza. Às vezes você mora, por exemplo, em outra província, aí se você for pro Brasil, tem que fazer uma escala ou em Montreal, ou em alguma cidade nos Estados Unidos, ou em Toronto, para poder ir pro Brasil. Montreal tem voo direto hoje para São Paulo. Montreal, São Paulo, que já ajuda bastante, né? E é um aeroporto que é como se fosse um hub da América do Norte, que você pode ir para praticamente qualquer lugar a partir do aeroporto de Montreal. E é importante pra quem tem família no Brasil, a gente nunca sabe, né? Uma emergência. Inclusive, muito mais fácil. Inclusive, a gente, quando chegou no Canadá, a gente chegou no aeroporto de Montreal. Inclusive, isso é um dos motivos da gente ter escolhido a nossa cidade, que se você não viu o vídeo ainda, já tá aqui no canal, da nossa cidade, onde a gente vai morar, então eu vou deixar o link aqui também pra vocês irem lá assistir e saber onde a gente vai morar. E um dos pontos que é bem importante, que todo mundo avalia quando vai mudar, é a saúde pública, né? Como que é a saúde pública aqui no Quebec? A gente sabe que é um grande problema no Canadá como um todo, a gente já falou isso em todas as entrevistas que a gente faz, as pessoas reclamam, mas como que é aqui no Quebec? Se você tem uma experiência com o sistema público de saúde do Brasil, você vai achar que o sistema público daqui é bom. Se você tem uma experiência com o sistema privado do Brasil e tem o contato com o sistema público aqui do Canadá, você pode se decepcionar um pouco. Existem visões
existem modos de ver, existem experiências de vida. Tem gente que teve contato com o sistema público daqui e achou uma maravilha, achou muito bom, porque foi atendido rápido, conseguiu um médico de família rápido, não teve muito problema, então essa pessoa tem uma visão positiva. Se você for ver no geral, a maioria das pessoas tem uma experiência mais negativa do sistema. A minha experiência é negativa. O sistema público de saúde do Quebec, na verdade é o único sistema que tem, para mim é muito deficitário. É muito deficitário. Eu conheço pessoas próximas a mim que estavam com uma pedra no rim, dores absurdas, passaram mais de 24 horas esperando ser atendido. Meu Deus. Esperando atendimento. Né? Então é bem complicado para essa questão de... eu até meus amigos costumam falar também que se você tiver para morrer, você vai ser atendido rápido e bem. Se você não tiver nesse ponto, vai esperar. É saúde emergencial, infelizmente. Exato. Não tem prevenção Exato. alguma aqui no Não Canadá. tem prevenção, não tem exames de rotina como a gente tinha no Brasil, por exemplo. Claro que você pode encontrar um médico de família, se você encontrar um médico de família, que não é tão simples, que possa passar o acompanhamento para você anual e você ter um acompanhamento. Mas não é toda a população que tem isso. A gente percebe que o Canadá tem uma estrutura muito boa. Por exemplo, os hospitais têm equipamentos bons, de qualidade, mas a gente percebe que falta muito profissional para atender a demanda das pessoas. Possivelmente é por isso que eles não consigam fazer uma medicina preventiva. É muito mais emergencial. Então, por exemplo, no Brasil tem o Novembro Azul, mês dos homens, que eles incentivam o pessoal a fazer exames. Tem o mês das mulheres lá, é o Outubro Rosa, né? De prevenção a câncer de mama. Então, eu acredito que seja mais a questão de falta de mão de obra profissionais para atender a demanda de pessoas que já existe aqui e das que estão chegando, até porque a população do Canadá está envelhecendo muito, né? Sim, tem isso também, com certeza conta. Se você parar para pensar, a gente só faz receber imigrante, só faz receber gente. A imigração é muito grande. E o sistema de saúde, ele não consegue acomodar todo mundo que está chegando. Na verdade, ele não consegue acomodar quem estava aqui já há 5, 10 anos atrás. Hoje em dia, com o fluxo de pessoas chegando, é cada vez pior. E o que acontece? A pessoa se forma em medicina aqui no Quebec, por exemplo, vai ganhar X. Ela provavelmente vai ganhar muito mais nos Estados Unidos ou muito mais em outra província. Aí o que acontece? Os médicos, os profissionais de saúde vão para outra província. Principalmente os novos, alguns, né? Exatamente. E durante a pandemia, por exemplo, o que aconteceu, que a gente viu muito, foi profissionais da saúde se afastando pelo fato de ou ficarem doentes, ou não querem estar próximo, pedirem licença, ou estresse de trabalho, porque foi muito forte durante a pandemia. Então, o sistema que já era deficitário ficou muito pior. A gente teve casos aqui no Quebec famosos de esses apartamentos, esses residenciais de idosos que não tinham a quantidade mínima para o suporte e morreram centenas de idosos por causa da falta da mão de obra capacitada. E isso se extrapola para todas as áreas de saúde. Você vai procurar um médico especialista, por exemplo. Primeiro que, se você quiser um médico especialista, você tem que passar por um generalista para ele lhe recomendar. Então, quando você vai no generalista, que ele passa a prescrição para você ver um especialista, pode ser que você espere meses, 6, 7, 8, um ano para ver um médico especialista. E nesse tempo você pode até morrer. Pode até morrer, pode até morrer. A gente, com 2 anos de Canadá, a gente vai pro Brasil pra fazer a saúde preventiva. Você, depois de 14 anos aqui, você continua voltando pro Brasil por questões de saúde ou você já desapegou, assim? Eu não vou pro Brasil por questão de saúde, mas toda vez que eu vou, eu faço meus exames de sangue, né, os exames de base lá pra saber como é que eu tô. Dentista. Dentista também aqui é super caro. Pelo menos quando você trabalha, tem muito plano de saúde de empresa que cobre o dentista. Então, para isso aí. Abate um pouco o valor. Exatamente. Então, nesse ponto é tranquilo. Mas em relação à saúde preventiva, realmente é muito complicado. Você vai fazer ressonância magnética computadorizada, essas coisas, você vai esperar horrores aqui. Em alguns casos, você pode procurar a rede privada para fazer esses exames, mas aí você vai pagar horrores para fazer esses exames. Então, não é todo mundo que pode pagar isso aí. Tem acesso. Exato. E o Pablo, ele tem uma filhinha aqui no Canadá, então eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a questão de educação aqui, como que você enxerga essa área e a sua filhinha falando francês. Eu tenho uma pergunta em relação à galera que vem pra cá e quer fazer com que os filhos aprendam inglês também. Aqui na província tem escolas bilíngue pra galera que tá pesquisando, como que funciona? Vamos começar pela língua, né? Imigrante, filho de imigrante aqui, tem que ir para a escola francófona. Você não vai para a escola anglófona, salvo alguns casos específicos, caso a pessoa venha de um país anglófono ou a pessoa já seja de uma linha anglófona aqui no Quebec. Explica pro pessoal o que seria o anglófono e francófono, pra quem não sabe. Anglófono é quem fala inglês. Então, por exemplo, se você é um imigrante que... Na verdade, quem é imigrante, eu acho que tem que botar em francês de todo jeito, independente se você fala inglês ou não. Se você mora no Quebec, mas você é de uma família anglófona, ou seja, que você fala inglês, você pode colocar em escolas que falam que a língua seja inglês. Mas filho de imigrante, para todo mundo que tá vindo para cá, vai ser na escola francófona, ou seja, em francês. O que não é um problema.
problema na minha visão. Existe muita competição aqui no Quebec em relação às línguas, né? Inglês e francês. A própria província, na minha visão, o jeito que ela aborda a necessidade do francês, por mais que tenha toda uma questão histórica, tenha toda uma questão cultural, eu acho que poderia ser abordada de um modo um pouco diferente do que é abordado hoje em dia, que é um pouco muito enforced, né? Muito Meio agressivo, né? Eu não vou entrar no mérito se estão certos ou não, porque, né, não tô no lugar de quem decide, né? Na verdade, eu vou deixar para o pessoal decidir, mas como canadense, que hoje eu já sou canadense, eu acho que o modo é um pouco agressivo. Então, quem vem para cá fazer estudante tem que estudar a escola em francês. Mas, na minha visão, não é um problema, por quê? Vai chegar, vai para creche, vai ser francês. Vai para a escola primária e secundária em francês. Na hora de ir para a universidade ou para um college, que a parte pode ser privada ou pública, mas tem a universidade privada aqui no Canadá, você vai decidir se você vai para o inglês ou francês. Então, você pode, nesse momento, entrar numa universidade anglófona, ou seja, é inglês, para poder fazer os estudos ali 3, 4 anos em inglês para melhorar a língua caso a pessoa precise. Só que o que acontece? A juventude, por mais que ela viva num ambiente francófono de francês, eles conversam em inglês também. Então, tá sendo natural. Acaba sendo natural. No meu caso, por exemplo, a minha filha, eu sou casado já aqui há um tempão. A esposa vai assistir a entrevista, ela vai ficar brava. Eu tô nervoso. Tô nervoso. E aí a nossa filha, ela vai fazer 6 anos. E aí o que acontece? Ela vai pra uma creche em francês. Mas a gente aqui em casa, a gente conversa em português com ela, porque a gente acha que é importante manter a língua. Com certeza. E quando vê televisão, ela vê em inglês. Que é porque a gente quer forçar também nela, desde criança, essa parte anglófona, né? De realmente ter o contato com a língua. Pra ser algo natural também. É natural. Mas quando ela vai pra escola francófona, não tem nada de inglês, nenhum... Tem aula. Vai ter aula de inglês. Tá. Mas não é que seja todo o período da escola em inglês. Vai ser Mas uma ela vai cadeira. acabar pegando. Sim, naturalmente. Porque pode acontecer que, dependendo quem você ande, do seu meio, você não tenha tanta exposição ao inglês. Mas, se você tiver uma exposição ao meio que tenha contato com o inglês, vai ser natural, né? A pessoa vai aprender inglês naturalmente, o que é muito interessante. Isso é uma das coisas ricas aqui do Quebec, né, de Montreal, é a possibilidade de você falar as 2 línguas. Para minha filha vai ser natural falar 3 línguas. A gente no Brasil, a gente fala uma e mal fala. A minha filha vai ter a oportunidade de falar 3 línguas naturalmente. Para ela vai ser natural. Imagine as portas que vai abrindo. Exatamente. Você vai chegar para ela e fazer, qual língua que você fala? Ela fala, não, fala as 3 normal, não tem uma. A língua primária, né? Vai ser natural para as 3 línguas, o que é super, super interessante. Esse é um dos pontos fortes do Canadá. É exatamente essa oportunidade que o Canadá dá, Quebec especificamente, de você poder falar 3 línguas. Português, francês e inglês. E se você for para uma província anglófona, de falar o inglês. O que é impagável, digamos assim. E antes de você falar se valeu a pena vir pro Quebec, enfim, e opinar sobre o Quebec, eu queria te perguntar sobre o custo de vida daqui. Eu sei que você é da área de finanças, inclusive ele faz consultoria financeira para quem quiser. A gente já levou um show aí com o Pablo, que ele deu uma consultoria pra gente e foi excelente. Então, você entende muito dessa área. Eu queria que você falasse do custo de vida aqui, se você acha bom, é caro pra quem tá chegando agora. Não a visão de que tem 14 anos aqui, porque muita coisa aconteceu em 14 anos, mas pra quem tá chegando agora. Eu acho que é importante também falar de 2 momentos que a gente teve aqui no Canadá e no mundo todo, digamos assim. O momento antes de 2020, que tinham preços muito mais acessíveis, tanto para imóveis como para alimentação, diversão, restaurantes, comida em si, também era um preço muito mais acessível. E tem, hoje em dia, pós-pandemia, né, que complicou tudo, aumentou tudo, a inflação nas alturas. Hoje em dia, você não consegue encontrar um apartamento para alugar com preço que há 3 anos atrás era um preço muito mais acessível do que hoje, né, tudo aumentou. Então tá bem caro. Tá bem caro. Não somente a questão de imóvel para você alugar, mas alimentação super cara, restaurantes super caros. Você vai sair também para se divertir, ir para um barzinho super caro também. Então é uma coisa que aumentou muito. Digamos que a preparação financeira hoje em dia é mais importante do que nunca. Porque uma das coisas que realmente faz o plano Canadá dar certo ou errado é o lado financeiro. É um dos pilares. É um dos E você pilares. precisa ter dinheiro, tipo, você vai ter que comprovar seu financeiro pro governo, às vezes você vai vir pelo Express Entry, é uma comprovação muito maior, college, enfim, tudo é dinheiro. E a gente tava até conversando um pouco antes no bastidor, para alugar apartamento, às vezes você precisa, pessoas que chegam não tem o credit score aqui no Canadá, tem que dar uma prestação um pouco maior, aluguéis adiantados, enfim. Exatamente. Como aqui no Canadá é muito forte essa questão do credit score, que é basicamente a sua identidade financeira aqui, é um número que vai dizer se você é uma pessoa que paga as contas em dia ou não. Quem é proprietário de imóvel, que vai alugar o imóvel, ele procura saber qual o credit score de quem quer alugar. E quem chega aqui como imigrante não tem um credit score, ou tem um credit score muito baixo. E isso pode ser um problema
para quem quer alugar, porque o proprietário não vai saber se você é uma pessoa que paga em dia. Então o que acontece é que muitas vezes o proprietário vai pedir alguns meses adiantado para poder alugar. Pode ser que tenha uma cidade ou outra no Canadá que isso não seja legal, mas o proprietário pode simplesmente dizer não para você porque você não tem um credit score bom. Então o pilar financeiro é uma coisa muito importante. Então chegar no Canadá já sabendo toda essa questão de credit score, de taxas, impostos, tipos de contas, poupança, é essencial, eu diria assim. Tem que chegar aqui exatamente com um plano em dia, com muito conhecimento. Hoje em dia é muito fácil você saber quanto custa as coisas. Hoje em dia qualquer pessoa pode baixar um aplicativo no celular, no aplicativo vai ter todos os mercados do Canadá. Então você vai saber ali, em tempo real, quanto é que está o preço de qualquer comida. Não somente comida, mas lojas que vendem móveis ou qualquer coisa. Tem muita loja que tem nesse aplicativo que você consegue ver o preço dos produtos. Então você já chega com uma base muito forte, né, de custo de vida. Fora, quem acompanha, por exemplo, vocês, tá vendo o que vocês estão mostrando, tá vendo toda a questão financeira também, tá vendo toda a questão de aluguel. Então já dá uma base muito forte para a pessoa chegar aqui com mais informações. E isso é impagável, porque na minha época não tinha isso. Na minha época não tinha um Brasileiros ao Mundo que a pessoa podia se conectar lá, maratonar, fazer o Netflix do Brasileiros ao Mundo para ver todos os capítulos lá. Façam o Netflix do Brasileiros. Viajar ao Canadá com a gente. Exatamente. Para saber exatamente essas informações. Então quem chega hoje em dia chega com muito mais informação. Mas não quer dizer que não tenha que prestar muita atenção no lado financeiro, que é primordial. Mas você acredita que mesmo considerando esses fatores, a província do Quebec ainda continua sendo uma província acessível, podemos dizer assim, em relação às pessoas virem para cá, começar uma vida? Sim, com certeza. Claro que quando você vai parar para pensar em cidades menores, em outras províncias, pode ser que a demanda financeira não seja tão forte como nessas províncias maiores. Quebec, Ontário, British Columbia. British Columbia é o extremo do caro, né? Lá é um absurdo. Não, lá... Ontário é bem mais caro. Eu acho que Quebec, dessas cidades, dessas províncias maiores, é mais acessível por enquanto. Mas, ao mesmo tempo que tem um custo de vida mais alto, tem muito mais oportunidades. Porque vai contrabalancear ali a necessidade. Nada adianta você ir para uma cidadezinha no interior do Canadá que tem um custo de vida menor, se você não vai conseguir arrumar um emprego na sua área. Ou crescer, né? ou subir. Ou crescer, ou subir, entendeu? Eu acho que também demanda muito do qual é o seu financeiro, assim. Por Também. exemplo, quando a gente migrou, a gente não tinha condições de vir para uma grande cidade. A gente não Sim. teria o dinheiro para isso. Você não tem Então, que- por isso que a gente Exatamente. escolheu Moncton, pela oportunidade financeira que a gente tinha na época. Se fosse hoje, talvez a gente poderia escolher um outro lugar tendo mais dinheiro, né? Exato. Então vai muito disso Era o custo de também. vida menor, É. a gente não precisava ganhar muito assim pra sobreviver, mas é igual a gente refletiu e por isso também a gente fez essa viagem, né? Porque chega um momento que a gente precisa, igual o Pablo falou, buscar uma oportunidade melhor, às vezes buscar um crescimento, e é justamente isso que a gente tá fazendo agora, né? Às vezes ter um custo de vida um pouquinho mais alto, mas mais oportunidades num lugar maior, Exato. enfim, tem muita opção. E você parar para pensar, o Plano Canadá em si é um plano, é uma preparação, é um projeto. E quando você fala de um projeto, você às vezes tem que planejar a sua vida, seus anos mais na frente, você vai abrir mão de certas coisas. Por exemplo, eu gostaria de morar em Montreal, mas Montreal é muito caro. Eu vou primeiro morar nessa outra província aqui que é mais barata para poder pegar uma experiência canadense, para arrumar um trabalho, para Aprimorar começar a o ganhar em idioma, dólar. tudo. Porque um problema de muito imigrante que tem aqui, a maioria dos imigrantes, é que chega com R$1 para gastar em dólar. Então o dinheiro vai embora muito mais rápido. Então é muito importante para a pessoa que chega aqui arrumar um emprego para começar a ganhar em dólar. E às vezes ir para uma província menor vai dar essa oportunidade da pessoa começar a trabalhar. E depois de um tempo, quando já estabelece, pode procurar outra província para se mudar. Existem N casos aqui de pessoas que fizeram isso. Bom, que bacana o Pablo compartilhar essa experiência de quem já tá aqui há 14 anos. E a gente queria perguntar pra você, Pablo, valeu a pena você ter feito essa viagem pra vir pro Canadá, mudar de vida, ter abandonado de certa maneira o seu país pra morar aqui em Montreal? E por fim, eu queria que você deixasse uma mensagem pra quem tá no Brasil pesquisando províncias, quer vir pro Canadá. Você acha que seria interessante a pessoa considerar a província do Quebec, a cidade de Montreal nas pesquisas dela? Em relação a me arrepender na minha vinda pra cá, com certeza não. Em hipótese alguma. Foi a decisão mais acertada que eu fiz na minha vida. Tudo na vida é escolha. Tudo na vida é uma balança. Você vai sentir falta de muita coisa no Brasil? Vai. Com certeza. Imigrante que vem pra cá e diz que não sente falta do Brasil é a minoria. A maioria sempre vai sentir falta de alguma coisa. Seja família, amigos, cultura, costume, comida, saída, o seu grupinho. Você vai sentir falta sempre. E você vai aprender a viver com aquilo. Por quê? O que me fez vir pro Canadá? A falta de segurança do Brasil, a falta de oportunidades do Brasil, a falta de oportunidades que a minha filha teria no Brasil. Isso tudo foi o que me empurrou para procurar uma melhor situação para mim. E quando eu cheguei aqui no Canadá, eu encontrei isso. Mas não encontrava mais meus amigos, não fazia tal coisa, não ia pra praia, não tinha esses costumes que a gente tinha no Brasil. Valeu a pena demais. Porque quando eu penso hoje, será que eu voltaria pro Brasil? Aí eu penso no que me fez vir pra cá. Segurança melhorou? Não. A oportunidade melhoraram?
melhoraram? Não. Oportunidades para minha filha melhoraram? Não. A minha filha aqui, se ela quiser, hoje em dia é bem mais complicado, mas a minha filha não precisa ser uma doutora, não precisa ser uma engenheira, não precisa ser um advogado, não precisa ser uma profissão dessa para poder viver bem. Você consegue viver bem em outras profissões aqui no Canadá, você não precisa ser um doutor como no Brasil. Então, em relação a isso, foi tranquilo. Quem tá vindo para cá pro Canadá, se eu recomendaria Montreal, de olhos fechados. Montreal é uma super cidade, é uma cidade super inclusiva, você vai ter acesso a tudo aqui, vai ter muita oportunidade de trabalho. Eu costumo dizer que se você quiser trabalhar, você vai arrumar um emprego. Pode ser que não seja na sua área, começo, mas você vai arrumar um emprego, porque oportunidades tem e muitas. Principalmente agora, depois da pandemia, a gente vê uma demanda muito grande de serviços de atendimento ao cliente, né, em restaurantes, em lojas. Então, para quem tá chegando e quer esse primeiro emprego, é fenomenal, porque tem muita oportunidade. Não posso deixar de falar também uma coisa que é muito importante, e isso a gente aprende com o tempo, que é o seguinte: às vezes a gente vê muitas pessoas voltando pro Brasil, que vem para cá, não se adaptou, não pro lado financeiro, mas porque não se adaptou. Não tem nada de errado nisso, porque o que é bom para mim pode não ser bom para você. O que deixa você feliz, o que é importante para sua vida pode ser uma coisa que para mim não é importante. Então, quem vem para cá e fala, não me adaptei, eu vou voltar pro Brasil porque lá no Brasil é melhor, vá-se embora. Procura o melhor para sua vida. Sim. Seja ele aqui no Brasil, onde for. Porque tem muita gente que olha, que fala, fulano tá voltando pro Brasil, não vai ter uma vida boa no Brasil, tá perdendo. Não. Cada um tem a sua realidade, né? Cada um tem a sua realidade. Conheço gente que veio pra cá, voltou pro Brasil, voltou pra cá novamente e voltou pro Brasil. Meu Deus. Porque foi pro Brasil, aí fez, não, estamos sentindo falta do Canadá. Aí voltaram pro Canadá. Chegaram aqui, realizaram, não, nosso lugar no Brasil. E voltaram pro Brasil. E estão super bem, super felizes. Uma experiência de vida ótima que tiveram no Canadá, mas estão super felizes no Brasil. Quem sou eu pra dizer que o melhor pra aquela família é estar no Canadá? E depende muito do que a pessoa tem no Brasil também. É o que a gente sempre fala. Pra gente, a gente não tinha nada. Sim. Vir pro Canadá e não ter nada, ou ter um Conquistar as coisas pouquinho, aqui. Exato. já tá ótimo, Exato. entendeu? E tem gente que tem muita condição financeira de estar no Brasil. A gente costuma falar que hoje a gente não teria dinheiro pra voltar pro Brasil. Sim. Se a gente voltar, a gente não teria nada. Então, pra gente, compensa ficar aqui. Mas cada um tem uma história, né? Exatamente. E às vezes, por mais que o que você esteja, o que você falou seja extremamente verídico, o fato de vai voltar no Brasil, se não tem nada no Brasil, é melhor ficar aqui. Às vezes, para algumas pessoas, isso é o de menos, né? Vai chegar no Brasil e vai trabalhar com o que for lá, mas vai estar perto da família, vai estar perto dos amigos. E aquilo ali é o que conta realmente para aquela pessoa. Exatamente. Né? Então, é muito pessoal essa questão de vir para cá ou não. Se eu recomendaria quem tem o plano de vir no Canadá, de vir, com certeza absoluta de olhos fechados. É uma experiência incrível, por mais que seja uma experiência temporária ou permanente. A pessoa me perguntar, Pablo, e você vai morar no Canadá o resto da vida? Não sei se eu vou morar no Canadá o resto da vida. É muito tempo. Quando eu falar o resto da vida é muito tempo, né? Então, esses 13 anos que eu tô aqui desde 2010, pra mim estão sendo ótimos, foram ótimos. Eu ganhei muito, conheci minha esposa aqui, tive minha filha aqui, o Canadá me deu muitas oportunidades. Não tenho nada a me queixar. Claro que a grama do vizinho é sempre mais verde. Você sempre olha aquela coisa ali e sente falta de uma coisa. Mas, de novo, bota na balança. O que é que pesa mais pra você? Então, até hoje, o que pesa mais pra mim é o que me faz ficar aqui. E eu amo morar aqui. Amo morar no Canadá, as oportunidades que o Canadá dá. Se daqui a 10, 15, 20 anos eu vou estar aqui, é outra história. Mas aí eu deixo pra uma outra entrevista. E eu queria só, Pablo, que você deixasse uma mensagem, então, pra quem tá no Brasil, um conselho. Tipo, se eu fosse dar um conselho pra quem tá começando o plano hoje, qual seria esse conselho que você daria e a mensagem que você quer deixar pro pessoal que tá assistindo a gente? Existe muita gente que olha a imigração pro Canadá como se fosse imigração pros Estados Unidos. De vir pra cá ilegal, sem um visto, tentar arrumar emprego, essas coisas. Não dá certo. Esse tipo de vinda pro Canadá pra ficar aqui por baixo dos panos não é tão fácil feito nos Estados Unidos, que tem todo um mercado disso, né? Aqui no Canadá não é assim. Então, é muito melhor você demorar mais o seu plano, se planejar mais, procurar saber mais e vir pra cá com um plano bem feito. E um plano bem feito não é a primeira província, a primeira cidade que você vai ver na internet, eu quero ir pra lá. Não, pesquise. Quebec, Ontário, British Columbia, New Brunswick. Todas as províncias do Canadá têm algo a oferecer. Pesquise em qual é o melhor pro seu estilo de vida, qual é o melhor pra sua família, as oportunidades. Bote tudo isso no papel e veja qual é o mais interessante pra você. Existem diversos modos de imigração pro Canadá. Não somente um que todo mundo fala por aí, mas existem diversos. Você vai ver uma província, tem o plano de imigração daquela província. Então você pode estudar aquele plano de imigração deles e migrar para aquela província. E várias outras também. Então tem muita oportunidade aqui no Canadá. Basta pesquisar. Lado financeiro, muito importante. Tem que vir para cá exatamente com uma reserva, porque você não quer chegar aqui e se ver numa situação onde vai faltar dinheiro, porque isso vai criar estresse, isso vai desestabilizar seu plano, isso vai fazer provavelmente com que você volte para o Canadá ou que você tenha uma péssima experiência com o Canadá. Muita gente que voltou para o Brasil voltou por causa disso.
porque não se planejou bem financeiramente, ou teve algum problema financeiro aqui no Canadá, e não deu certo, voltou, o Canadá é ruim, porque não se planejou. Se a pessoa tivesse se planejado, teria tido uma experiência muito melhor com o Canadá. Só vem. Não tem como a pessoa vir pro Canadá, viver aqui e voltar sem algo que vai adicionar na vida dela. E a probabilidade de ficar aqui, caso você seja de uma área de demanda, é muito alta. Então, tem isso também. Então, pesquisem, analisem, veja qual a sua área, veja o que é melhor pra você, sua família. Estudem, pesquisem, maratonem o YouTube aqui do Brasileiros ao Mundo e veja o que é melhor pra vocês. E se vocês quiserem ajuda com o planejamento financeiro aí, ó, o Pablo faz consultoria financeira e ele pode ajudar vocês aí. Eu vou deixar o Instagram dele aqui. Então é só chamar ele lá e também tem muita dica gratuita, tem muito post legal lá na página do Pablo pra vocês acompanharem. Você tá com o YouTube também, né? Tô com o YouTube, mas tá meio fuleiro ainda. Tá Tá meio meio fuleiro, fraco. mas tem os videozinhos. Mas tem uns videozinhos, mas no Instagram é onde realmente eu faço, né? Porque o que acontece? Em 2021, eu decidi criar o Instagram, o profissional hoje, né? Porque todo amigo meu que eu conversava, quando eu ia falar de investimentos, que é uma coisa muito importante aqui no Canadá, falava, não invisto não, não sei o que eu tô fazendo. Eu preciso passar essa informação. Porque como finanças foi um assunto que sempre me agradou, são coisas que eu sempre fui interessado, eu senti a necessidade de passar essas informações adiante. Então lá na minha página, @PabloNunes, tem muito conteúdo, muito conteúdo. Se a pessoa pegar lá e ler os posts que eu tenho lá, não precisa nem fazer consultoria nada, mas só de ler os posts, você já vai chegar com muito mais conhecimento que muita gente que vem pro Canadá. E que vai ajudar bastante o seu plano. Então procurem lá, a gente vai deixar aqui. E eu queria agradecer você por ter topado conversar com a gente, compartilhar um pouco da sua experiência, agradecer também pela consultoria financeira. Que é isso. Foi ótimo, tenho certeza que vão vir muitos frutos aí dessa consultoria. E a gente se encontra por esse Canadá aí, tenho certeza que em breve. E você tá convidado pra ir pra nossa próxima casa. A gente Fechou, não sabe ainda, fechou. mas O tá Pablo convidado. já sabe, todo mundo o que Pablo assistiu o já vídeo sabe. já sabe. Então, eu só queria agradecer vocês de novo pela oportunidade, super legal de falar com vocês. Eu tive a oportunidade de ver o Brazucar, de conversar sobre a viagem, sobre os perrengues, então, pô, é fascinante. É uma coisa que minha esposa sempre quis fazer também, viajar de RV ou qualquer coisa pelo Canadá todo. Pode ser que vocês tenham me dado uma certa ideia de também fazer uma viagem dessa, né? Vamos ver. A formiguinha. E a gente se conheceu lá atrás, antes verdade. mesmo do plano existir da viagem. A gente se esbarrou num outlet em Montreal Foi. e conheceu o Pablo. Por acaso. E aí, um Foi. ano depois, a gente tá aqui de novo na casa do Pablo. Foi, eu olhei pra ele, vocês não são aquele casal lá do Instagram? E a gente tava começando ainda, nem gente tava tava muito começando, grande. Que bacana. Foi legal, mas obrigado, pessoal. Foi super legal o bate-papo. É sempre legal falar com vocês e isso aí. Obrigada a Boa você. sorte. Obrigado. E é isso, deixa aqui nos comentários o seu recado pro Pablo, ele vai estar lendo tudo aqui. Deixa seu like, compartilha com os seus amigos e não deixe de se inscrever no canal pra não perder nada por aqui. Como já sabem, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @Brasileiros ao Mundo, porque a gente sempre posta tudo em tempo real pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.